Tenho certeza que você já passou por um momento na sua vida em que sentiu um vazio, a necessidade de buscar algo, né? Ir em busca de. E quando você sentiu esse momento, essa situação, ou chegou nesse estágio da sua vida, é bem provável que tu tenha te sentido incomodada, incomodado, que tu também sentiu uma necessidade de desacomodar, de sair da inércia. Porque não tem como a gente ficar abraçando algo que está nos fazendo mal. Comigo não foi diferente. Em 2015 foi a virada de chave, foi o momento em que isso aconteceu. Eu vinha de uma história, de uma vida intensa, né, bastante ativa, colhendo os frutos de todas as sementes que eu tinha plantado. Eu estava profissionalmente no melhor época da minha vida e financeiramente também. Mas em 2015 eu percebi que tudo aquilo não era o suficiente. A vida que eu estava tendo, o dinamismo, enfim, toda a badalação não era suficiente. Eu me chamo Tatiane Souza Martins. Eu sou a idealizadora deste canal, da Busca da Essência, e neste canal, além de te ajudar a ter autoconhecimento, a buscar a tua verdadeira essência, eu também te ajudo a se livrar das dores físicas e emocionais de forma natural, através das propriedades terapêuticas dos óleos essenciais. Até 2015, eu ficava brincando, mascarando as minhas dores. Eu ia para psicólogo, fazia terapia, fazia psicanálise. Eu também consultava com psiquiatras. Cheguei a ter uma época que eu tomava remédio psiquiátrico para dormir, para me concentrar e para não ficar depressiva. Tudo isso para poder dar conta da vida que eu estava querendo construir, do lugar onde eu estava querendo chegar. Só que em 2015, diante de um período de muito estresse de trabalho, de uma rotina intensa de trabalho, que me gerava satisfação, que me gerava prazer, eu não trabalhava com raiva ou com desprazer, muito pelo contrário, amava o que eu fazia, e quanto mais eu dizia que eu amava, mais eu fazia. Só que em 2015, em meados do mês de junho, assim, eu acordei na madrugada com uma ansiedade, uma crise de ansiedade muito grande, coisa que eu nunca tinha tido. Com aquele aperto no coração, um formigamento assim no meu braço, e eu disse para o meu esposo que eu não estava me sentindo bem. E ele achou melhor, né, me levar para a Unimed, e eu fui para uma clínica de saúde aqui da minha cidade. Fiquei internada em observação, fizeram vários exames em mim, fizeram controle da minha pressão arterial e me deram um diagnóstico de hipertensão. A minha pressão, que nunca tinha sido alta até aquele momento, estava 18/9. Eu me assustei porque eu nunca tinha tido sintomas de pressão arterial alta. E aí, naquele dia, fazendo os exames e conversando com o médico, ele me olhou e disse assim: olha, Tatiane, tu não tem nada fisicamente, exceto esse pico de pressão que aconteceu aí contigo na madrugada, que ocasionou esses sintomas, esse mal-estar, mas é perceptível que tu estás com uma crise de ansiedade, de estresse, por conta da tua rotina, pelo que tu relatou, e é fundamental que tu comece a mudar os teus hábitos, que tu incorpore uma atividade física na tua vida, uma alimentação melhor, né? Enfim, práticas de yoga, meditação. Eu olhei para o médico, eu tive que quase que rir na cara dele, né? Disse, que horário? Em que momento que eu vou conseguir fazer isso? Se eu saía cedo de casa para trabalhar e voltava tarde da noite. Muitas vezes o meu almoço era um pacote de Ruffles dentro do carro, me deslocando de um cliente para outro, ou de uma empresa para outra, ou de um treinamento para outro. E de tardezinha, 5 horas da tarde, já me preparando, correndo para ir para a zona norte de Porto Alegre para dar aula na faculdade.
Dormir? O que a gente faz da meia-noite às 6, né? Eu chegava em casa, ainda tinha que responder e-mail, montar propostas e tal. Eu ia dormir 1, 2 da madrugada. Só que o que aconteceu comigo mexeu bastante, sabe? Porque daí eu fui visitar também a minha avó e fui fazer o cabelo no salão ali, contando para minha cabeleireira e também conversando com pessoas que eu sabia que queriam o meu bem. Eles disseram que essa vida que eu tava levando não estava certa. E a minha cabeleireira disse assim para mim: por que tu não faz uma sessão de reiki com aromaterapia, com a nossa quinto elemento aqui, a profissional que está trabalhando com isso? Eu mega preconceituosa e sem conhecer o que era o reiki, a aromaterapia, fiquei muito desconfiada, mas eu com muita educação, né? Vou ver. Mas com aquele tipo assim, nem vou voltar a falar sobre. Aí no final de semana, conversando com a minha avó, contando para ela o que tinha acontecido comigo, a minha avó disse assim para mim: minha filha, tu precisa parar de trabalhar tanto, ter momentos para te poder tomar um chimarrão, vir aqui me visitar, né, descansar, olhar uma novela. Minha avó era noveleira também, sabia tudo das novelas, né? E aí eu fazia de conta, muitas vezes para conversar com ela, eu ficava perguntando sobre a novela, né? E a minha avó sempre foi muito metida a curandeira, assim, sabe? Minha avó sempre nos cuidou quando criança e também quando adolescentes, com chás, com ervas. Minha avó não era muito dos remédios, não gostava de tomar remédio. E aquela nossa conversa mexeu comigo e na semana seguinte eu mandei mensagem para minha cabeleireira e marquei uma sessão de reiki com aromaterapia. Foi onde tudo começou, tá? Eu já fazia, como eu falei, terapia, mas através do reiki e da aromaterapia eu consegui verdadeiramente me conectar com o meu eu interior. Eu consegui me conectar com a minha verdadeira essência. E eu descobri que eu era muito mais do que matéria. Eu descobri que eu era energia. Meus pensamentos eram energias, minhas emoções eram energias. As músicas que eu escutava também era energia. Aquilo que eu comia era energia e que eu precisava melhorar a minha qualidade vibracional, a minha energia, a minha frequência, porque eu estava realmente diante dessa anestesia do mundo moderno, de tudo que eu estava vivendo. Eu estava me distanciando deste conhecimento e desta verdadeira essência que para mim foi, sabe, o ponto mais importante da virada de chave da minha vida. Eu cancelei a psicóloga que eu fazia pelo convênio e decidi fazer então um processo terapêutico de reiki e aromaterapia. Foram mais de 8 meses fazendo regularmente, né, toda semana, deitando na maca, harmonizando os meus chakras, usando óleo essencial ou as sinergias que a aromaterapeuta me passava. Em 2016, já no início assim do ano, a terapeuta disse assim para mim: olha, Tati, pelo que tu estás me relatando e trazendo agora, já não é mais uma questão só energética ou de vibração ou emocional. Eu acho que tem uma pegada espiritual que tu precisa olhar e não vai ser comigo, porque essa área não é do meu domínio. E ela me encaminhou para uma outra terapeuta. E lá eu cheguei num espaço terapêutico onde haviam várias técnicas terapêuticas, inclusive a psicoterapia reencarnacionista, que eu tinha um medo gigantesco de ficar mexendo nas minhas vidas passadas ou informações aí do passado. Mas eu marquei, curiosa e decidida, e estava muito comprometida com os benefícios que eu estava tendo, eu marquei. Só que eu cheguei lá e a terapeuta percebeu que não era meu momento ainda para trabalhar isso. E aí eu comecei a fazer um tratamento de floral. Eu, que não acreditava em plantas, meditação,
achava isso tudo uma palhaçada e muito demorado para fazer efeito. Tava já fazendo aromaterapia, reiki e passei a tomar floral. Eu era da medicação. Se eu sentia uma dor, eu tomava um remédio e logo passava a dor. Eu aprendi a me automedicar, de tanto que eu fiquei especialista em medicação. Tomar floral para mim foi um grande desafio, assim, foi uma superação, porque é totalmente natural. E essas doses de florais, esses frascos de florais que eu tomei, eles foram muito importantes. O primeiro frasco foi eu tomar a minha mãe, uma parte dela matar e outra me apropriar. O segundo foi o pai e o terceiro foi a criança. Ou seja, ali já começava a minha trajetória também olhando para o meu sistema familiar, porque quase tudo está lá na origem da família. E essa caminhada, ela foi cada vez mais se tornando importante e significativa na minha busca pela minha essência. Eu tive acesso a diversas terapias. Eu passei a me conectar com o meu sagrado feminino. Eu passei a praticar o verdadeiro autoconhecimento. Eu passei a me conectar com os 4 elementos da natureza. Eu passei a mudar hábitos. Eu passei a melhorar a qualidade dos meus pensamentos, das minhas emoções. Eu comecei a libertar as pessoas que eu aprisionava egoicamente pelo meu amor obsessivo ou possessivo. Eu passei a tratar e a curar tantas feridas emocionais dentro de mim que eu me senti não é obrigação, sabe? Mas eu me senti como professora, como coaching, como instrutora, como facilitadora naquela necessidade de contar para as outras pessoas que elas também poderiam fazer isso por elas. E aí em 2016 a minha avó, essa avó paterna, que foi a única avó que eu tive muito contato, ela foi diagnosticada com câncer. E o câncer, quando foi diagnosticado, já foi na fase terminal. E eu lembro que eu falei com a aromaterapeuta e pedi ajuda para levar a qualidade de vida para minha avó, né, nos últimos momentos da vida dela, de uma forma natural, com os óleos essenciais. E foi assim que eu fiz. Então a terapeuta me orientava e eu levava para minha avó. Em 2017, minha avó faleceu em dezembro de 2016. Em 2017, janeiro, fevereiro, ali é um período em que dá uma baixa bem interessante para quem trabalha com instrutoria, com consultoria. Eu também trabalhava como docente. Eu pensei, o que eu poderia fazer de diferente para ter mais qualidade de vida, poder viajar menos, né, ficar menos tempo na estrada, com os conhecimentos que eu tinha. Eu tinha feito uma formação em coaching, mas eu não usava essa formação. Só fiz ela para ter o diploma e encaminhar lá para a instituição que eu estava trabalhando, que exigia essa formação. E naquele momento eu descobri que eu poderia ser uma profissional de coaching diferenciada, levando o coaching e a aromaterapia junto. Isso em 2017. Só que eu não levava isso como uma profissão. Era praticamente um plus, assim. Eu lembro que eu fiz pro bonos para os meus alunos, sessões de coaching, já usando óleo essencial, fazendo perfume terapêutico. Depois eu fazia treinamentos e daí eu dava para os meus clientes uma sessão de coaching com aromaterapia. Em 2018 iniciei uma formação de terapeuta holística nesse lugar que eu falei ali, no espaço terapêutico que eu conheci os florais. E aí, em 2019, eu decidi que eu largaria aquela vida de consultora, de instrutora, de professora, para me lançar, para trabalhar fortemente com treinamentos comportamentais de autoconhecimento, com a ferramenta do Enneagrama e também como terapeuta holística. Eu confesso que quando eu decidi isso foi libertador. Eu vendi até o meu carro porque eu não queria mais pegar a estrada. Aluguei uma sala comercial, comecei a trabalhar. 2020 veio a pandemia
deve ter acontecido um caos na sua vida também, porque foi um caos na vida de muitas pessoas, principalmente os empreendedores. Nesse ano de 2020, eu aprendi a me reinventar. Eu tive a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eu estava aprendendo desde 2015. E eu vou dizer para você, foi muito importante e foi extremamente transformador na minha vida. Eu poder fazer isso por mim. Eu me mantive saudável emocionalmente, equilibrada emocionalmente e espiritualmente muito fortalecida. Porém, o corpo físico, ele fala. Eu já estava num grau de obesidade bem significativo. E ali, naqueles períodos ali de 2021, 2022, eu só engordava. Eu ia cada vez mais aumentando o peso na balança. Mas eu não entendia, ou melhor, não queria olhar para esta dor. Porque dói, gente. Quando a gente tem uma dor que a gente sabe que se mexer nela vai dar um B.O. maior, a gente não quer mexer. Então, como eu não tinha problemas graves, minha saúde era boa, meus exames estavam bons, eu tinha melhorado vários níveis ali de glicose, de colesterol e tal, então estava tudo certo. Só que lá no fundo não estava nada certo. E essa busca pela essência, ela vai muito além de somente tu ter autoconhecimento ou de dizer para ti que tu não sente nenhuma dor ou que está tudo bem. A busca pela essência, a busca da essência, ela é uma jornada e uma caminhada muito particular. Não dá para a gente dizer para o outro se ele está certo ou se está errado. E essa minha trajetória, ela vem trazendo cada dia mais excelentes aprendizados. E hoje eu estou aqui compartilhando essa história, dizendo para vocês que como profissional da área da saúde integrativa, como terapeuta holística integrativa, especialista em aromaterapia, terapia floral, apometria, reiki, também especialista em desenvolvimento humano, em processo de treinamento e desenvolvimento. Todas essas habilitações ou todos esses conhecimentos de nada serve se a gente não estiver verdadeiramente comprometidos com a nossa essência. Então, eu não sei qual é a tua motivação, eu não sei se você está vivendo neste momento essa urgência de fazer a virada de chave na sua vida. Mas se for, saiba que aqui neste canal você vai encontrar conteúdo, experiência, compartilhamento, aprendizado para te ajudar a encontrar a sua verdadeira essência.